né, que eu defendo, até para o bem do nosso processo de reconciliação, que o Presidente da República não fosse presidente de nenhum partido. Claro que sim. Ele até podia concorrer enquanto presidente de um partido, mas uma vez declarado vencedor, afasta-se. Antes de tomar posse, deve se afastar. Até para que os angolanos todos possam se rever no Presidente da República como Presidente de todos os angolanos. Porque no modelo atual, grande parte dos cidadãos deste país que não são militantes do MPLA não se revêem na figura do Presidente da República. Porque muitas das vezes não conseguem distinguir quando é que o Presidente da República está a falar como Presidente do partido. Nem ele. Ou quando está a falar como Presidente da República. Nem ele. Ele não tem culpa, é a Constituição. Infelizmente, por isso acontece, todos nós somos vítimas dessa Constituição e eles são as primeiras vítimas. De tal sorte que quando existia aquele modelo de entrevistas coletivas ou... Sim. Ou como é que chamam? Vocês, os jornalistas têm as coletivas. Diziam entrevista ou diziam que era conferência de imprensa. Há um jornalista que perguntou ao Presidente da República em pleno Palácio Presidencial: o senhor Presidente admite a hipótese de convidar um cidadão, um membro da sociedade civil ou de uma outra força política para integrar o seu governo? A resposta já não foi como Presidente da República, foi como Presidente do MPLA. O MPLA não concorreu e ganhou eleições para partilhar o poder. Quem não for militante do MPLA, o máximo pode ser diretor nacional. É de um assumir, não né? ajuda o momento da reconciliação. É desunificar. É fraturante. O que e cria uma expectativa naqueles angolanos que não se revêem na atual liderança do país, que um dia, quando o partido deles chegar lá, todos que são do MPLA têm que ser escorraçados também. Exatamente, é o que estamos a semear. Não podemos continuar a adiar o futuro deste país. Nós temos que ter capacidade de levarmos a cabo um verdadeiro processo de reconciliação genuína e inclusiva. E isso passa por uma questão que para muita gente é básica e até para muitos é insignificante, mas eu entendo que é de grande relevância, para não dizer determinante para esta reconciliação se consolidar e se concluir. É que se nós tivermos 3 movimentos de libertação que lutaram pela independência deste país, e eu falo disso com propriedade porque eu estive do outro lado da barricada, combati contra os meus irmãos e eles contra mim. Eu tenho irmãos que morreram nessa guerra, mas eu não sou um homem que guarda o ódio para dar o troco aos meus irmãos. E é isto que me faz compreender e apelar por uma reconciliação genuína. Aquele piloto que foi morto na Maianga em 91 na casa de Salupeto Pena era o meu irmão mais velho de pai e mãe. Este é filho dele. Mas ele foi morto no dia 1 de novembro de 91. Em 92, eu participei na guerra pós-eleitoral aqui em Luanda. E não matei nenhum dirigente da UNITA. Protegi-os, salvei-os. Muitos estão aí, estão vivos e podem confirmar. E se eu estiver a mentir, vão dizer: este senhor é mentiroso. E sabe porquê? Porque naquela altura eu já cheguei a pensar que se nós queremos acabar com a guerra e promover um processo de reconciliação genuína e inclusivo, temos de saber perdoar-nos mutuamente. Porque se eu matasse aqueles dirigentes, ou o major que dirigiu o grupo que matou o meu irmão, que até me foi dada essa possibilidade, e eu disse que não faria isso, porque eu se matar aquele senhor, que para mim era inocente, porque ele só cumpriu ordens superiores, os filhos dele um dia iriam querer saber em que condições o pai morreu, e quando descobrissem que eu o matei, eles viriam para me matar. E depois os meus filhos também iriam querer saber nunca ia acabar. Matou, e a guerra jamais terminaria em Angola. Olha, um bom pensamento. Eu não falo essas coisas para ir buscar simpatia da comunidade. Não faz parte do meu projeto pessoal. Assim como muita gente me pergunta por que você não se candidata a bastoneiro da ordem, não faz parte do meu projeto pessoal. Não tenho interesse. E aqui é um pormenor que na guerra eles deram-lhe a possibilidade de matar alguém, portanto na altura já havia adjudicação direta, não era concurso. Só para lhe dizer, só para vos dizer que eu quando falo da reconciliação, e dizia eu que é aqui um elemento que para muitos é menos
relevante, mas que para mim é bastante relevante, é que desses 3 movimentos de libertação nacional, até hoje, nós, o MPLA, não reconhecemos os heróis dos outros. Isto não ajuda o processo de reconciliação. Se você diz que está a se reconciliar com seus irmãos, se você legalizou a UNITA, a FNLA como partidos políticos, estão a exercer a sua atividade política de forma livre e democrática, por que você tem medo de dar o nome do Savimba a uma rua? Por que você tem medo de dar o nome do Walter Roberto a uma rua? Zé Eduardo, novo aeroporto. Eu já nem falo do Zé Eduardo. Mas eu falo desses 2 que foram subscritores dos acordos de Alvor, que é um instrumento jurídico que bem ou mal legitimou a proclamação da independência 11 de novembro. Você não pode falar da luta, da história da luta de libertação nacional, da luta pela independência deste país sem os acordos de Alvor. E se você falar dos acordos de Alvor, a pergunta a seguir é: quem foram os angolanos que assinaram os acordos de Alvor? Antônio Agostinho Neto, Walter Roberto e Jonas Malheiro Savimba. Por que você não fala deles? Você tem milhões de angolanos que se revêem nos ideais que esses senhores representam e defendiam. Você, ao marginalizar esses senhores, está a adiar a reconciliação genuína. Você está a criar a possibilidade de um dia, quando o partido do Savimba, do Walter Roberto chegar ao poder, começar a arrancar o nome dos heróis do MPLA, OGM, da Olinda Rodrigues, Valode, para meter os seus heróis. E nessa altura eu tenho estado sempre a dizer isso. Já disse isso numa entrevista de 4 anos atrás ao Zé Rodrigues, Café da Manhã. E que um dia o que vai acontecer é isto, e o MPLA não vai ter moral de chegar lá e questionar por que vocês estão a fazer isso. E a resposta vai ser: você governou o país 40 e tal anos, alguma vez se lembrou dos nossos heróis? Por que nós temos que continuar a venerar os vossos esquecendo-se dos nossos? Ninguém esquece os seus. Isso seria um grande passo no processo de reconciliação. Isto iria fazer com que muitos dos angolanos que não se revêem hoje nas instituições desse Estado começassem a acreditar de que a reconciliação veio para ficar e era verdadeira. Porque enquanto você também não dignificar os heróis dos outros, eles estão à espera da oportunidade para te dar o troco e dignificar os seus heróis. Não se esqueça, o Rafael Marques, há uns anos atrás, escreveu um artigo interessante em que ele dizia, chamava a atenção: cuidado, os fortes de ontem são os fracos de hoje. Os fortes de hoje serão os fracos do amanhã. Há muita gente nesse país que pensava ser intocável, que hoje estão a ser tocados. Quem é que te garante que os intocáveis de hoje não vão ser tocados amanhã? E é aí que vocês vão descobrir o que é que se passava nesse país e onde levar as mãos à cabeça. Mas nós já temos as mãos na cabeça, porque nós já descobrimos o que é que se passou antigamente. Sim, mas agora em pouco tempo estão a acontecer coisas piores. 6 bilhões, né? Pronto, vamos passar para coisas mais. 6 bilhões o novo aeroporto, mas afinal foi 9, porque esqueceram a massa que saiu do coisa. 15 milhões para sentar com o Biden, mas afinal foram 25. E depois. Vou dar só aqui um exemplo. Pagas 25 milhões e te perguntam se correu bem, tu vais dizer que correu mal. Vou dar só aqui um exemplo. Nós ouvimos volta e meia. A PGR recuperou 5 mil milhões de dólares, agora até parece que subiu um pouco mais. Se nós somos um Estado democrático de direito, todo o dinheiro que é recuperado e é dinheiro público tem que se refletir no orçamento. Procurem nos orçamentos desses anos todos estar refletido o dinheiro recuperado. Já viram lá? Quando dizem que recuperaram 2 mil milhões de dólares do Fundo Soberano na Inglaterra e aplicaram no PIB, aquele dinheiro nunca foi recuperado. Porque aquele dinheiro sempre foi do Fundo Soberano, nunca saiu da esfera jurídica ou patrimonial do Fundo Soberano. Então nos dá bungle. Que é o que fazem também? Não, porque a Quanto Global era uma empresa contratada para gerir apenas os fundos e os ativos. Tem contrato assinado pelo governo por vários ministros, por isso é que o tribunal inglês, e aqui não se falou muito,
Porque tudo o que é decisão que não favorece o governo aqui não passa. O tribunal inglês, vocês vão ao Google e vão encontrar lá, condenou o Estado angolano por litigância de má-fé. Porque inventaram mentiras. Mesmo aquela ideia que dizem, não, as comissões eram leoninas, é mentira. O tribunal inglês confirmou que aquilo estava de acordo com as regras do comércio internacional. Por isso é que condenou o Estado angolano por litigância de má-fé. E isso aqui, ninguém falou, nem promoveram debates na TPA para falar disso. Porque não interessa para a imagem do país. E já agora, por causa da repatriação... Mas a imagem do país não pode ser apenas os aspectos positivos. Os negativos também têm que ser discutidos. E os positivos são discutíveis. São discutíveis. Para melhor corrigirmos, dentro do lema, aquilo que está mal e melhorar o que está bem. Esse lema já foi. Pergunta no Augusto, tomaste esse... Então, relativamente ao repatriamento de capitais, há aqui uma questão que eu também ouvi de si, que é, em condições normais, Angola nunca vai recuperar nada que saiu daqui, porque na teoria tudo saiu de forma legal. Esse é um outro problema. Aliás, em 2018, outubro ou novembro, quando a primeira visita de Estado do atual Presidente da República, quer o Presidente da República Portuguesa, quer o Primeiro-Ministro, tiveram cuidado de nos alertar. Acho que as pessoas não entenderam, não queriam entender o que... Porque eles alertaram. O Marcelo Rebelo de Sousa, pelo seu perfil acadêmico, foi muito mais diplomático. E disse ao Presidente João Lourenço, o Estado português vai apoiar o Estado angolano no combate à corrupção e na recuperação dos seus ativos, desde que isto não põe em causa o sistema financeiro português. Está tudo dito. Quer dizer que aquela cooperação era condicional, porque se atingir o sistema financeiro português, criar um buraco no sistema financeiro português, esquece. Não há cooperação. Não, isso é no final. No final eles fazem perguntas, só que às vezes estamos aqui entusiasmados. O António Costa, como primeiro-ministro, foi até um pouco mais direto e grosseiro e disse: Senhor Presidente, o governo português vai apoiar o governo de Angola a combater a corrupção e a recuperar os seus ativos, desde que, primeiramente, nos provem a proveniência ilícita desses valores. E se assim for, o que vai acontecer é a mudança de titularidade. Ele disse tudo. E ele falou com muita convicção, porque ele sabia que o Estado angolano jamais vai conseguir provar a proveniência ilícita desses valores para o mercado português. Por quê? Porque esses dinheiros não saíram daqui nos sacos nem nas malas, saíram pelo sistema financeiro angolano, bancário, com autorização de governadores do Banco Nacional, dos administradores dos bancos comerciais. Mas calma, mas doutor, assim está a dizer. Mas assim está a dizer. Por um lado, que... por outro lado, ele disse logo que se provar a proveniência ilícita, o dinheiro não volta. O que volta é o Estado angolano abre uma conta lá. E começa a fazer o dinheiro vai para essa conta e não vai sair lá dinheiro, tem que sair mercadoria. Por isso é que eu entendo que o combate à corrupção foi muito mal legislado em Angola e ao invés de trazer ganhos, só destruiu ativos, empresas e empregos. Aliás, façam esse balanço. E eu vou-vos dar aqui exemplos concretos para sustentar aquilo que estou aqui a afirmar. Destruiu a empresa, vocês viram os queiros fecharam durante um tempo, há queiros que já não reabriram, muita gente foi parar no desemprego, os cananos estão aí com a qualidade que hoje têm. Caiu. A ZAP teve que despedir uma série de pessoas. Ainda está a Stella hoje? A EFASEC ficou, nenhum tostão veio para bem aqui. Reestruturada. E na estrutura acionista da EFASEC estava lá uma empresa pública angolana, que é a antiga dele. É que nem isso o Estado conseguiu defender. E agora o BIC, a Eurobic, foi vendido abaixo do preço do mercado. E a massa não foi para o Estado angolano. Da forma como nós começamos a combater a corrupção. Não seria mais fácil, já que são todos camaradas até do mesmo partido, fazerem um levantamento e determinar o que cada um tem, e se fecharem ali no centro de convenções de Talatona,
deitar fora as chaves e dizer assim, meus camaradas, Ninguém sai daqui enquanto não devolver. ninguém vai sair daqui enquanto não encontrarmos uma solução para tirar o povo da situação em que lhes colocamos. E aquela dama, che, não. Nós destruímos o país, temos que ajudar a reconstruir o país e urgente. Por isso, só temos uma saída. Vamos criar um fundo de apoio social Ei, para os grandes projetos sociais e cada um de vocês vai pôr metade da fortuna que tem. Fulano, você tem 10 milhões, põe 5. Não, eu só tenho 5, está aqui. O extrato da tua conta, até ontem você tinha 10, você vai pôr 5. Você tem 300, vai pôr 150. Você tem 1 bi, vai pôr 500 milhões. E o resto? E teríamos dinheiro para construir escolas. Autarquias. Autarquias. Saneamento básico, pôr água, luz em algumas localidades. Mantinhas os empregos e o valor dos ativos. Porque aquela forma de combater a corrupção também pôs em causa a própria imagem do país lá fora. Os portugueses riram-se de nós e chegaram à conclusão, ou não sabem o que querem ou não são sérios. Então você vai vir dizer aos outros que as instituições do teu país afinal não são idôneas, não são sérias. Sim, porque quando a gente diz que o dinheiro saiu ilicitamente, está a dizer que afinal o BNA e os bancos comerciais angolanos não são idôneos. É verdade. Não é? E o europeu diz assim, bom, o partido é o mesmo que o governo. Eles até fizeram parte daquele governo. Está-me a vir dizer que afinal as instituições deles não são idôneas. Jesus. Quem me garante que agora já são idôneas? Quem me garante que quando eles saírem, os que lá vierem não vão dizer também que os outros não são idôneos? Vocês estão a ver Grande o estrago que isso estupidez. provocou. Hoje até em Portugal, qualquer angolano que movimenta algum dinheiro considerável é suspeito, bloqueiam logo a conta. Tem que justificar. Todos nós estamos com a imagem manchada, aqui não é só marimbondo, todos nós viramos marimbondo.